bem-vindos a esta terceira edição do Conversas à Paula. Boa noite também ao nosso estimadíssimo público. Como já tínhamos avisado, esta edição vai ser sobre o balanço de 2013. Temos o enorme prazer de ter aqui connosco o Vasco Batista Marques, crítico do Expresso, a quem desde já agradeço. E a começar assim quase de chofre, para relembrar, muitas das pessoas que já seguem o site sabem já o top que foi apurado, o top conjunto dos melhores filmes de 2013. Vou só relembrar muito rapidamente para passar ali a palavra ao Luís. Portanto, em décimo lugar, Pacific Rim, de Guillermo del Toro. Em nono lugar, Like Someone in Love, de Abbas Kiarostami. Oitavo lugar, Dupa de Aluri, ou Parladas Colinas, Christian Mungiu. Sétimo lugar, Passion, de Brian De Palma. Sexto lugar, Zero Dark Thirty, de Catherine Bigelow. E depois, em quinto lugar, temos dois filmes, Post Tenebras Lux, de Carlos Reigadas, e Execo com o Django Unchained, do Quentin Tarantino. Portanto, em quarto lugar temos Bárbara, de Christian Petzold. Em terceiro lugar, La Fille de Nulle Part, de Jean-Claude Brissot. Em segundo lugar, La Vida d'elle, chapitre 1 et 2, de Abdelatif Kechiche. E o filme do ano que reuniu mais consenso entre as pessoas que escrevem no Apollo Walsh foi Da Reun na... Isto foi uma ideia, mas vou na outro país, de Aung San Suu Kyi. Já estavas a claudicar com o Romeno. Sim, eu também acho que já está. Sim. E pronto, uma polémica, a maior parte das pessoas já sabem, é só para relembrar, para lançar aqui alguns títulos para cima da discussão, para a discussão. E não sei se, Luís, queres falar um bocadinho sobre... eu ia isolar aqui os três primeiros e tentar provocar aqui uma pequena reflexão, não é, sobre o que é que eles nos dizem, não é? Há um bocado esta ideia, isto depende depois de como olhamos para este género de exercícios, não é? Há pessoas que procuram fazer do top uma espécie de quase sintomatologia do ano cinematográfico e tentar fazer dessa seleção uma espécie de reflexo, não é, daquilo que foram os grandes temas ou, digamos, as grandes propostas estéticas do ano. E eu acho que o triunvirato, não é, que saiu destes vários tops individuais dos nossos redatores é interessante porque é profundamente francófono e numa altura em que se fala muito de uma espécie de depressão criativa, não é, que assola o cinema francês, não é, já muito longe dos tempos áureos, não é, da Nouvelle Vague e enfim, também da fase mais politizada dos anos 70. A verdade é que nós temos, em primeiro lugar, um cineasta que é completamente filiado à tradição, não é, do cinema francês, sobretudo Rohmer, não é, o Aung San Suu Kyi, que ainda por cima trabalha com uma atriz que é emblemática do cinema francês, Isabelle Huppert, e faz o Noutro País, que podia ser um conto de facto romeriano. E depois temos A Vida de Adele, de Abdelatif Kechiche, e o Rapariga de Parte Nenhuma, do Brissot. Pronto, isto foi uma das primeiras, digamos, ideias, não é, que me suscitou, que é precisamente esta representatividade talvez inesperada de um cinema de raiz, ou mesmo totalmente francófono, ou perto disso. Pronto, eu acho que sem dúvida que outra das reflexões que nós até já trocámos entre nós, não é, tem a ver com uma espécie, olhando para o top todo e sobretudo para os vários tops individuais, uma espécie de regresso às origens, uma espécie de reação do cinema a este fenómeno de desmaterialização, não é, que tem vindo a ser muito debatido e que está eventualmente, eu diria, intimamente ligado ao advento do digital. E temos aqui algum cinema que é quase uma espécie de reação a isso, não é? Temos um filme que todo ele é quase que, digamos, é gerado nu e pelo rosto de uma atriz. Depois temos um filme que é quase caseiro, um filme feito, digamos, quase recorrendo a artifícios quase homemade, não é? Que é o caso do Brissot.
num registro intimista, é verdade, mas muito, digamos, evocativo de um certo cinema primitivo. E depois temos outros filmes que eu acho que também são emblemáticos deste género de back to basics. Eu pessoalmente, digamos, depois podemos falar um bocado mais sobre isso, mas lembro-me de outros filmes que digamos que fazem esta espécie de regresso às origens, como o Insidious 2, não é? O Chapter 2, os filmes do James Bond, os dois, o The Conjuring e Insidious 2, enfim, o próprio filme do Linklater também é muito minimal, não é muito... E, portanto, podemos falar de uma série de filmes que nos, digamos, eventualmente nos levam um bocadinho a este exercício de regresso a uma certa ideia de cinema primitivo. Se calhar eu sugeria passarmos agora ao top do Expresso, que, enfim, temos aqui o Vasco Batista Marques, que se representa a si mesmo, mas que está inserido numa estrutura, como nós também estaremos na nossa, e uma das coisas que eu acho que de facto que chamam logo a atenção tem a ver com uma opção que é uma opção editorial e que eu acho que, digamos, que faz um bocado, é uma espécie de ponto de distinção com as outras publicações, que é a inclusão dos dois filmes do Yasujiro que passaram, eu ia dizer que foram repostos, que é essa tentação, e aliás, era isso que eu gostava de falar contigo, desde já, saber, primeiro saber como é que, quer dizer, como é que foi discutido isto e se foi discutido e o que é que querem dizer com isto, não é? Com a inclusão destes dois filmes, o Ghost do Sake e o Viagem a Tóquio, que passaram no Nimas e, portanto, verdadeiramente estrearam-se, nunca tiveram estreia comercial em Portugal, e saber também quais foram as tuas escolhas ou a palavra é toda tua. Bem, obrigado pela pergunta. O top, a razão pela qual os dois filmes do Ozu estão no meu top é porque eu gosto muito deles. Agora, evidentemente, houve aqui uma razão, como é que eu ia dizer? Houve uma razão, se quiseres, técnica, e houve uma razão de fundo para que eu pusesse os filmes do Ozu no meu top. A questão foi discutida na redação, embora não de uma forma muito aprofundada. Nós fizemos os tops individuais e depois, de facto, chegámos à constatação que tínhamos todos colocado os filmes do Ozu, embora tivéssemos já falado dessa possibilidade. A razão técnica é que, de facto, quando da reposição ou da estreia dos filmes do Ozu, eu lembro particularmente bem disto porque estava de férias e recebi uma chamada nesse sentido. O Francisco Ferreira ligou-me a dizer: olha, estive aqui a ver e é a primeira vez que os filmes estreiam comercialmente em Portugal e vamos contá-los como se fossem estreias. Aliás, nós demos estrelas aos filmes, coisa que normalmente não damos quando se trata de reposições. Agora, como é óbvio, nada me obrigava, a partir deste facto, a incluir os filmes do Ozu no top. Quando o fiz, e fui com muito gosto, senti que havia uma boa razão para fazer e uma má razão para o fazer. A boa razão para o fazer é porque eu acho que, independentemente do facto do Ghost do Sake ser um filme com 50 anos, A Viagem a Tóquio um filme com 60 anos, mais coisa menos coisa, os filmes dizem-me a mim, e é assim que eu encaro o meu top, não são os 10 melhores filmes do ano, que isso eu não sei o que é, são os 10 filmes que mais me disseram. A mim dizem-me mais sobre 2013 do que quaisquer outros que eu tenho visto. E eu acho que isso merecia um destaque. O risco de o fazer, e eu acho que a coisa podia ser lida assim, era ler este top, o meu top, como uma espécie de instanciação daquele discurso para o qual eu não dou sequer uma moedinha do fim do cinema, de que há o apocalipse, já não há nada que valha a pena ver, e eu sentia, ou melhor, como é que eu posso dizer isto? Há um certo grau de saudosismo, sem dúvida, na posição de dois filmes do Ozu como primeiro e segundo lugar do meu top, mas digamos que não é um saudosismo minimamente apocalíptico. Aliás, eu não vou dizer que 2013 tenha sido o ano mais brilhante em termos de distribuição de cinema em Portugal, mas eu não acho que tenha sido o ano mau. Acho que houve muita coisa para ver, houve muita coisa que me surpreendeu. E eu percebi que, talvez até um bocado a posteriori, que a coisa podia ser lida nesse registro. Aqui está outro gajo a dizer que o cinema já acabou. E
portanto vamos lá ver os Ozus e não vale a pena ver mais nada. Não é o caso, de maneira nenhuma, e não queria que fosse lido assim. E ao mesmo tempo também há uma tentativa de alguma maneira de apoiar este género de iniciativas. Isto foi uma iniciativa de uma distribuidora, não é, que decide estrear estes dois colossos da história do cinema. Aliás, parece-me que é claramente um dos grandes pontos marcantes do ano em Portugal, é a quantidade, por comparação enorme, de repetições que houve. Eu tenho, quanto a isto, uma posição um bocadinho mista, se quiseres. Eu acho que se houver alguém, e agora digo isto com uma certa nostalgia, mas enfim, que como eu, quando tinha 15 ou 16 anos, descobriu muita coisa assim, basta que haja um espectador para que isto valha a pena. Vale a pena do meu ponto de vista, claro, para a distribuidora, se houver um espectador, não tem sentido nenhum. Aquilo que eu também sinto é que eu pergunto-me se estas reposições não obedecem, no ato que as gera, a uma estratégia um bocado segura, que é de pensar, enfim, estamos num momento em que convém não arriscar muito, talvez não seja o caso com os Ozus, mas é o caso com o 2001, é o caso com os Hitchcocks. Se colocarmos isto, eu pergunto-me até que ponto se gera aqui um novo público. Eu não sei, porque obviamente teria que ser uma espécie de revisor das entradas das salas, não tenho vida para isso, mas eu pergunto-me até que ponto estas reposições geraram um novo público ou se limitaram, se foram no fundo iniciativas um bocado saudosistas e que só funcionaram nesse circuito. Pessoas que já conheciam os filmes e quiseram vê-los outra vez ou vê-los pela primeira vez em sala, e evidentemente que é bom voltar a ver em sala o 2001, mas eu não sei até que ponto isto, aliás até pela própria forma como as coisas são promovidas, eu não sei se, eu sinto que muitas vezes da parte da distribuidora isto é a safe bet, não sei, digamos assim. Sim. E depois há essa questão também, não é? Que às vezes há coisas que nos parecem transversais ou aparentemente menores. Dá-me a recordar, há uns tempos, tinha lido um artigo, já nem sei exatamente de onde um dos critérios considerados mais importantes para o espectador médio ir ao cinema era o horário da sessão. E eu achei interessante acho interessante só convocar esta ideia precisamente porque o facto destes filmes, só o facto de saber o sítio onde eles vão estrear, por exemplo, estrear um filme, o Taxi Driver no Corte Inglês, por exemplo, só o facto de saber que ele estreia ali ao pé dos outros filmes mais acessíveis, só isso também já é importante para essa eventual, que eu não sei, também faço futurologia, não é? Mas essa eventual renovação do público, não é? Pois. Sim. E portanto, isso também é interessante. Sim, sem dúvida. Essa questão de gerar público, toda esta espécie de moda das reposições, não é? Isso parece-me, sem dúvida, que se inscreve de alguma maneira, ou não sei, isso é uma questão que por isso é que estava a comentar há bocado, se isto era uma espécie de statement estético, no sentido de dizer, não direi saudosista, mas no sentido de dizer os filmes estreiam agora comercialmente, quer dizer, isto foi uma posição de resistência da própria distribuidora que o fez e portanto estes filmes temos de continuar nesta senda, não é? E de finalmente dar, mesmo sendo filmes que são quase unanimemente, na verdade, considerados grandes filmes da história do cinema, sobretudo Viagem a Tóquio, que já é tradicional vê-lo nos tops melhores de sempre. Isto foi uma maneira de marcarem isso como digamos, uma boa prática da distribuição em Portugal. Também? Talvez, eu não sei, quer dizer, os meus colegas responderão por si, eu só posso falar por mim. Aquilo que eu acho é que os dois filmes do Ozu são de caraças, são absolutamente maravilhosos e eu não pensei, foi mais a posteriori pensei de como é que a coisa podia ser lida, não podia ser lida, mas e há outra coisa, eu acho que é diferente para todos os efeitos repor um 2001, que é um filme que eu sinto que é muito, a gente conhece o 2001 do que repor aos passa na televisão. Sim, é do que repor os Ozus. Os Ozus. E está editado. Claro, muita gente conhece, mas também se calhar há muita gente que viu agora o filme pela primeira vez. E isso sim eu acho que é importante, mas não foi isso que me levou a escolher. O que me levou a escolher foi que os Ozus são muito bons. Sim. E eu sei que quando estou a dizer, dizem-me mais sobre 2013 do que qualquer outro filme que eu tenho neste lugar.
Sim, mas é verdade. Sim. A mim dizem, eu não posso escapar a isso, não, e não é por... Não quero estar com isto a dizer, como há pouco referia, que não tenha havido imensa coisa que valeu a pena ver, mas acho que era... Que é um bocadinho aquela questão do critério. O critério é qual é que é o seu critério da contemporaneidade, não é? Se é um critério de conteúdo, se aqueles filmes são realmente contemporâneos hoje e portanto faz sentido, para além da razão técnica de estrearem efetivamente em sala, ou não, porque acho eu uma das coisas mais eventualmente caricatas que podem acontecer, ou que me lembrei, é alguém pensar, ok, deixa-me cá ver qual foi o top 10 dos melhores filmes em 2013 e isto em 2050, e vão ver um filme de 1950. Porque não? Porque não? Eu não estou a emitir nenhum juízo de valor sobre esta questão, mas era um bocadinho essa questão que convoca a ideia de que contemporaneidade é que estamos a falar. Eu já agora... Pois, sim. Há uma frase que eu gosto muito do senhor imensamente chato, mas que disse uma coisa muito acertada, que é o que é atual não tem futuro. E de facto é verdade, aquilo que é puramente atual é aquilo que não tem futuro. E aquilo que é maravilhoso nos filmes do Ozu e que me apeteceu homenagear é que são filmes que estão claramente marcados por um período muito preciso, mas continuam a falar contigo da mesma... Eu sinto isso, eu não estava vivo há 50 e 60 anos, mas sinto que se os tivesse visto há 50 ou 60 anos eles me diriam a mesma coisa com a mesma força do que hoje. E tendo a ocasião para prestar essa vénia ao Ozu, não queria deixar de o fazer. Pois é, que eu estava a dizer isso e foi interessante ouvir agora dizeres que foi não programado. Os três críticos do Expresso, por iniciativa própria, colocaram os dois Falou-se sobre isso assim en passant, porque houve alguém que avançou com a ideia primeiro, mas depois cada um fez o seu top e depois quando mandámos todos percebemos que tinha sido uma coisa consensual. Aliás, o Francisco no início do texto começa a falar sobre isso e diz exatamente isso. Pois é que nós tivemos uma situação inversa. Nós não sei quantos tops é que foram, mas foram quase 10. E só um é que, por iniciativa própria, e faz todo o sentido, isto é lógico, os filmes, o corpus aqui são todos os filmes estreados em sala. Ora, se eu acabei de dizer que os dois Ozus estrearam em sala, fazem obviamente parte desta base de recrutamento. E foi interessante porque foi o João Palhares e eu tive depois uma troca intensa, que depois até tive a ideia de publicar a troca de mails que estive com ele, que até a certa altura havia citações de Renoir lá metidos e sobre a questão de como digamos, preservar os tempos de maturação das obras. Ou seja, aquilo a minha posição era colocar os dois Ozus. Primeiro, são dois filmes sobretudo o Viagem a Tóquio, são institucionais, ou seja, são filmes que não são para estas contas. E depois há um bocado aquela ideia de pôr os anões ao pé do gigante, ou seja, os anões na sombra do gigante serão sempre anões, ou seja, estarão sempre na sombra de... E é um bocado aquela ideia de que, ok, porque ele tinha um discurso diferente do teu, por isso é que eu também estou a falar disto, porque acho que é pertinente. Mas só uma pergunta, sim. O que são anões? Porque lá está, porque, olha, vou até pegando nisso, uma das citações do Renoir que ele diz: uma obra-prima, quando por acaso existe, é tão filha do público como dos autores, e a parte dela demora anos. Melhor dizendo, uma obra-prima só existe muito tempo depois de ter nascido. Sim. Sei muito bem o que muitos vão dizer de O Cabo de Guerra. Não se compara com A Grande Ilusão. Pronto, quer dizer... Sim. Existe, sim. Não é a maior a citação, mas acho que não... Há um bocado ele tinha esta ideia de que os filmes precisam de facto desse espaço para crescerem, e estes filmes já vêm, digamos, como são quase dois, é o que eu digo, são colossais desse ponto de vista, claro, e entram nestas contas e quase que, como dizias, abafam completamente aquilo que está a aparecer, as ervas daninhas, não é? Aquilo que... Sim, eu percebo, sim, e aliás isso é das coisas que eu acho mais difíceis, é uma pessoa ter capacidade de se distanciar no momento em que está a ver o filme, de perceber como é que aquilo vai crescer, e muitas vezes é muito difícil. Exatamente, e foi um bocado esse o desafio que eu achei que era o nosso, que era tentar antecipar um bocado, claro, e dizer, ok, como agora vou usar esta coisa do parto, não é? Ok, daqui a 10 anos este filme atingiu uma maturidade, claro, tal que será sem dúvida incontornável. Claro, exato, e é difícil, e claro que vamos lá ver uma coisa, é por isso que eu estava a dizer que era uma questão técnica, sim, mas que não era a razão, porque evidentemente
independentemente de estrearem agora comercialmente, os Dois Azuis vêm com uma carga, com um passado crítico, já estão completamente sedimentados, já estão completamente integrados e, portanto, olhamos para eles necessariamente de uma maneira diferente daquela para a qual olhamos para as três correntes. Agora, eu concebia perfeitamente, não se dá o caso, mas eu não teria problema nenhum se não fosse com os Dois Azuis, mas fosse com outros filmes quaisquer, sei lá, não tivessem estreado comercialmente em Portugal, mas já viessem com essa carga. Imaginemos que eu achava que O Gosto do Saquê não era um filme assim tão bom. Eu não me importava nada de pôr em sexto lugar. Em sexto lugar, pois. Não, por acaso, na altura, foi essa discussão que eu disse, então se vamos instituir essa regra, vamos ter todos com o Viagem a Tóquio em primeiro lugar e O Gosto do Saquê em segundo. Depois eu não sabia, não tinha sim. Depois abri o Expresso e vejo os dois exatamente, ou seja, o João Palhares de repente desceu o fantasma do João Palhares, não é? Começou a atormentar-me. E depois achei piada, porque o Jorge Leitão Ramos põe O Gosto de Saquê em primeiro e o Viagem a Tóquio em segundo. Portanto eu pensei, ok. Mas eu achei interessante porque começámos a discutir esta coisa das idades das obras e qual é a função da crítica e dos tops, e de repente chegámos à conclusão, bem, eu pelo menos cheguei a essa conclusão, não sei se ele chegou a essa conclusão, mas acho que sim, porque se deu, não é? Eu acho que os dois temos, de alguma maneira, há uma razão repartida, não é? Há aqui uma... Mas eu estava curioso para saber se tinha sido dilemático ou não dentro digamos, do núcleo duro do Expresso, da crítica. Acho que há aqui também muitas coisas que não são pacíficas, não é? Não é que se confundem, mas que se digladiam umas com as outras, não é? Que é esta questão do lado pessoal, não é? Apesar de tudo, o lado pessoal é muito importante. Tipo, claro. Se o Gosto de Saquê não é um filme, percebes? Se por acaso não fosse um filme que tivesse dito nada por aí além. Pois, e depois o exercício também é esse, é imaginar como é que tu olharias, como é que tu olharias para os filmes se eles... Evidentemente que não podes, é um exercício de abstração demasiado grande, mas se por acaso fossem filmes de 2013, feitos assim, não soubesse nada sobre eles, e eu acho que a minha opinião não mudava. Não, sinceramente, acho. Mas eu ia dizer que essa experiência para mim é muito importante fazer, porque o Palhares partia de uma posição diferente da tua e que deve ser partilhada por muita gente, e muito boa gente até, que é o 2003, é a decadência do cinema, uma certa rejeição ao cinema contemporâneo que se faz. Portanto, ele achava que era de uma pobreza tal, aliás, ele acabou só por escolher 5 ou 6 filmes, que os Ozus, digamos, compensavam. E depois eu disse, então, mas os Ozus servem para maquilhar o mau ano, é para isso que se... mas claro, pronto, ele obviamente que a resposta dele foi inteligente e foi no sentido de dizer eu vi o Viagem a Tóquio pela primeira vez e o impacto foi enorme, e para mim esquecer o Ozu, não é? Não fazer essa vénia quer dizer, não faz sentido. E portanto havia... Não, eu percebo o discurso e às vezes nos momentos mais negros daquelas semanas em que nada estreia, que apetece mesmo, mas só que eu acho que a determinada altura começa a ser contraproducente e acho que é um discurso perigoso na medida em que acaba inevitavelmente por desincentivar o gosto pela descoberta e de facto ainda há muita coisa que vai continuar a haver, independentemente eu também falei dessa questão da descoberta, porque eu disse que provavelmente pôr os Dois Azuis em primeiro lugar não é dar a descobrir absolutamente nada, porque são dois filmes, como dizíamos, absolutamente unânimes, não é? Ainda que, obviamente, há sempre aquele público que seguramente se abrir o Expresso e se deparar com esta unanimidade, se calhar é quase uma espécie de sublinhado e ele aí não vai poder escapar, não é? Os filmes depois saem em DVD e, aliás, acho que saíram agora, não é? Pelo Leopardo Filmes. Mas, e, portanto, eu acho que isso é importante, é uma função, seguramente. Deixa-me só dizer uma coisa, ainda acho que queria depois saber a tua opinião também sobre aquilo que para ti, depois para se calhar podemos relembrar o top do Vasco. Exatamente, para saber se há uma ideia que achas que se destaque do ano ou do teu top, pelo menos. Mas queria só dizer uma coisa que eu acho que é interessante ainda sobre esta questão do Azul, que é precisamente, e ainda referindo em relação à questão da contemporaneidade, é que parece haver, pelo menos assim, a forma como eu encaro esta lista dos melhores do ano, ou a lista dos filmes contemporâneos que mais nos fizeram sentir, pensar, ou quer que seja, que é esta espécie de inatualidade, não é? Que é contemporâneo, mas é transversal, é só qualquer coisa que nos deixa... Sim, aquela coisa igual da clássica igual a moderna. E eu
aparentemente o critério da maturação da obra é um critério que não ajuda à contemporaneidade, que é um critério que a obra começou ali e depois vai maturando, não é? O que é que acontece? Ao mesmo tempo, no interior destas obras, porque são intemporais, há qualquer coisa que está sempre a desafiar-te e, portanto, é sempre contemporâneo. Portanto, é esse jogo, acho eu, no qual se joga esta questão da... Estou perfeitamente do Sim. Enfim, mas retomando, só para... Sim, eu acho que mais alguma coisa sobre não, eu acho essa proposta boa, que é relembrar a quem não viu o Expresso os restantes filmes, não é? Não, que a gente mais ou menos mais uma hora a falar sobre o azul, mas... Sim, podemos falar. Por mim, tudo bem. Até há substância do azul já agora, sim, não é? Sim. Mas por isso é a minha serviço aqui. Pois, era isso que eu ia dizer. Mas pronto. Estou desiludido. Exato, peço desculpa. Sim, as geixas já vêm. Não, isso. Acho. Low budget. Sim. Portanto, é o Django Libertado em terceiro lugar, o Desconhecido do Lago em quarto, Noutro País em quinto, Camilo Claudel em sexto, Não em sétimo, Por Detrás do Candelabro em oitavo, Tal Pai, Tal Filho em nono e Na Escola, que é a curta do Jorge Cramés, da Som e a Fúria, em décimo. Eu avançava já para a questão de como é que tu caracterizavas este ano, com base ou não nesta colheita que fizeste, como é que... Bem, para já houve, não foram muitos, mas houve alguns filmes que eu tive sincera pena de deixar de fora. Tive sincera pena de deixar de fora o Bárbara do Christine Petzold, mesmo o filme a última vez que vi Macau do Rodrigues e João Guerra da Mata também tive pena de deixar de fora. Ainda bem que me relembras o top, porque eu de memória sei quais eram os filmes, mas não me lembrava sequer da ordem. Foram os 10 filmes que mais me disseram. Uma vez mais, não há aqui qualquer, não tenho a pretensão de fazer aqui um apanhado daquilo que esteticamente vai marcar, não sei que isso, lá está, não, posso ter uma certa, digamos, presciência daquilo que vai perdurar, mas eu não tenho essa clarividência e, portanto, foram os filmes que falaram mais comigo, que me fizeram mais pensar, que me fizeram mais sentido daqueles que vi durante este ano. Olhando para ele assim de uma forma um bocado analítica e objetiva e comparando com outros tops que fiz no passado, chego a algumas conclusões evidentes, que é, cada vez consigo pôr menos filmes americanos no meu top, e acho que isso é preocupante, porque de facto digamos que quase praticamente 50% ou mais do nosso mercado é dominado pelo cinema, dominado não no sentido colonial, mas efetivamente dominado. Então também. Pelo cinema americano, e de facto, chegando ao fim, um gajo espreme uma laranja e pensa, mas está muita coisa. Isso é engraçado porque no nosso top também, a representatividade do cinema americano é baixíssima. Curiosamente, no meu top individual nunca pus tantos filmes americanos. No meu caso, eu pus 3. Mas estava aqui a ver, pus 3 também. Eu pus muito mais. Quer dizer, eu não contei, mas enfim. Eu acho que pus 2, pus o filme do Tarantino e pus o do Soderbergh, que aliás é um caso curioso porque é um filme que os estúdios não quiseram vender porque era demasiado gay e, portanto, acabou por ir parar. Mas por acaso, essa expressão eu já tive quase para usar como balanço do ano, mas depois era demasiado provocadora, então não pus, que era de um ano demasiado gay. Mas quase, no sentido quase Soderberghiano do termo, porque foi um ano muito dominado pela questão das relações homossexuais, não é? Sim, na vida da Adele, o Desconhecido do Lago, embora eu pergunto-me também se isso é aquilo que nesses filmes é a sua essência e se eles não sobreviveriam sem isso. Tem que sobreviver, claro que tem que sobreviver. Claro. Mas sim, é um ano particularmente gay. Sim. Mas gay no sentido plural do termo, feliz. Até feliz. Mas então, olhando para os filmes, há assim algum traço que tu consegues identificar como, tirando essa questão da ausência de cinema americano? E acho que foi um bom ano para o cinema francês. Independentemente de eu
Ainda estou dividido, devo dizer-vos. Aliás, encontrei-te uma vez à saída de um filme e disse-te isso, que tinha visto a vida da Adele e tinha ficado ao mesmo tempo tão entusiasmado e, por outro lado, um bocadinho de pé atrás, que fiquei assim, numa espécie de impasse que ainda não resolvi em relação ao filme. Sim, nós tivemos uma batalha. Nós tivemos uma grande batalha. Só faltou andarmos à pancada. Eu estou todo ligado aqui, mas sim, houve o Desconhecido do Lago, houve o filme do Barriçou que não está no meu top, houve o do Monte, que eu gosto muito, e acho que e para o ano vai haver um filme de um cineasta que eu também gosto muito, já sei que parece que está para estrear em Portugal em 2014, que é o Bertrand Bonello. E acho que neste momento existem cineastas franceses cujo percurso vale muito a pena seguir, e o Guy Roddy, para mim, eu já gostava do Guy Roddy, mas achei este filme absolutamente fantástico pela maneira como o tipo consegue. Parece que o conheço, para tomar copos com o gajo. Não, de maneira como ele contrasta a completa abertura e a completa exposição do filme com o facto de tudo se passar numa espécie de perpétuo fora de campo, uma espécie de abismo que se vai construindo tudo se vê no filme e ao mesmo tempo nada se vê no filme, vai havendo uma espécie de, como é que eu ia dizer, a personagem vai se sepultando a si própria no seu próprio desejo. Isso é um movimento que está sempre invisível, portanto a forma como eu contrasto essas duas coisas, fiquei de facto muito surpreendido. Já tinha gostado muito de alguns filmes, não os vi todos, mas dos que vi do Guy Roddy, mas este surpreendeu-me muito. Sim, eu estreio cá, penso Os Bravos Não Têm Descanso. Sim. O Rei da Invasão, acho que não se chegou a estrear, foi direto para DVD, acho eu. Eu acho que estreou. Estreou? Acho que já me lembrava disso. Mas eu não o vi quando estreou. Eu não vi, eu não cheguei a ver. Eu não sei se querias passar, se querias dizer alguma coisa sobre o ano ou se querias... Não, queria passar para o tópico seguinte, que é teu. Ok. Não, nós... Vou introduzir isto embora... Sim, é isso que eu ia dizer. Vou introduzir isto embora não esteja muito confortável com esta ideia, mas de qualquer forma, que é, nós vamos aqui tentar descobrir, falar, rejeitar, aceitar, pensar quem é que poderia ser, já que falámos do ano 2013 cinematograficamente, se foi bom, se foi mau, quem é que poderia ser alguma figura que se pudesse destacar, quer nacionalmente, quer internacionalmente. Nacionalmente há uma resposta óbvia que eu não vou dar. Não, já vou explicar porque é que não vou dar. A resposta óbvia é Joaquim Pinto. E a razão pela qual eu não vou dar é muito simples, é porque eu ainda não vi o filme. Agora, apetece-me dizer Joaquim Pinto na mesma, por causa do passado do Joaquim Pinto, que mesmo que ele não podíamos dizer Joaquim Pinto quase todos os anos. Mas pronto, não tendo visto o filme, aí tenho muita pena, foi um dos filmes que eu podia ter visto este ano, tenho muita pena de não ter visto. Não podendo fazê-lo, eu não vou destacar uma pessoa, vou destacar um coletivo, que é o Som e a Fúria, porque acho que este ano tentaram fazer qualquer coisa muito arriscado e muito complicado de fazer, que foi fazer programas de curtas-metragens em sala. E eu acho que é uma iniciativa louvável, quase votada ao fracasso, mas é bonita a forma como eles o fizeram, sobretudo numa altura em que é muito difícil para o cinema português trabalhar neste momento, e onde a curta-metragem ainda assim se calhar é neste momento de impasse, pois é uma via possível. E de facto, quer dizer, os dois programas, penso que foram dois que eles fizeram, não eram homogéneos, mas também não podiam ser, nem era essa a sua função, mas eram ambos muito estruturados, sobretudo aquele do qual, e talvez isso seja de facto, voltando um bocado atrás, o fenómeno mais saliente do meu top, é a primeira vez que eu incluo uma curta-metragem. Sim, escreves isso até. Que é a curta-metragem do Cramés, porque acho que é mais uma... E lá está, é um filme de 2010, já tinha passado, evidentemente não vem com carga, mas é um filme que eu acho lindíssimo. É um trabalho com uma sensibilidade sobre o que é a infância e a maneira como a infância constitui o seu mundo, que é uma coisa que eu acho que é muito difícil de fazer. E aliás é uma coisa da qual eu tenho pena, aliás muitas coisas que não vieram para o circuito, que eu este ano vi e gostei, muitas delas foram curtas-metragens. Eu sei que é complicadíssimo distribuí-las, e se me perguntarem como é que distribuis curtas-metragens, faço ideia.
Mas tenho pena porque há imensa coisa a acontecer na curta-metragem e passa muito ao lado. Quer dizer, quando não passa ao lado é porque a determinada altura o cineasta ganhou uma certa reputação, uma pessoa vai revisitar e redescobre aquilo e aquilo faz sentido, mas... E isso também já tem outra carga, não é? E já tem outra carga, exatamente. Mas descobrir essas coisas ali a germinar... E o público português tem uma razão redobrada para ir ver as curtas portuguesas, porque nós ganhámos há pouco tempo a Palma de Ouro e o Urso de Ouro com duas curtas do mesmo cineasta, por acaso, mas são duas curtas. E é um formato que tem uma boa, acho eu, tem uma boa tradição no cinema português. Sim. E eu acho que cabe perfeitamente, eu gostei bastante, e cabe perfeitamente o filme do Cramês num balanço do ano. Internacional, pois... Eu aí sou tentado a não mencionar nenhum cineasta, quer dizer... Exceto do Azul. Pois, mas lá está, assim, aí de facto podíamos dizer tudo. Porque não? Podíamos dizer todos os anos do Azul. Mas podia dizer o Tarantino, que eu acho que... Eu sei que, por exemplo, o Luís não concorda comigo, mas eu acho que este ano houve qualquer coisa diferente no Tarantino. Acho que aquele movimento referencial saiu um bocadinho de si próprio e acho que está a ser engraçada a forma como ele está a fazer cruzar aquela maneira de revisitar a história do cinema com uma maneira de revisitar a história com H grande, não é que a outra seja pequena. Mas eu vou, se calhar é uma escolha um bocadinho macambúzia, mas eu vou dizer uma atriz à qual eu acho que não se tem prestado atenção suficiente e que este ano teve 2 filmes estreados, ou protagonizou 2 filmes estreados em Portugal, que é a Nina Ross, que esteve no filme do Petzl, da Bárbara, e esteve num outro filme do Thomas Arslan, que por acaso eu não acho que seja grande coisa. Acho que o Thomas Arslan tem um filme muitíssimo bom, que é uma coisa chamada In the Shadows, que é um filme noir muito giro, mas este não acho particularmente feliz, mas é ela que o carrega aos ombros. E acho que a Nina Ross é uma atriz absolutamente fantástica, de uma muito low profile sempre, mas com uma capacidade, é quase, não tinha outra maneira de dizer isto, a mulher parece um saco de boxe, quer dizer, a maneira como ela vai absorvendo de forma muito orgânica aquilo que se passa e sem qualquer tipo de overacting e de esforço, te faz sentir perfeitamente a situação. Eu acho que é das poucas atrizes europeias que consegue fazer, e acho que quando se, lá está, fazendo agora esse exercício de presciência, acho que quando se olhar daqui a 50 anos, quem foram as grandes atrizes europeias desta altura, quando se falar de uma atriz alemã da sua geração, é a Nina Ross. Tu também queres falar de um ator, não é? Sim, por acaso o meu destaque internacional foi o Matthew McConaughey. Não faças isso. Eu acho que foi sem dúvida alguma. Aliás, é o destaque de para mim de 2013, e também é o destaque, poderá já também dentro do exercício de presciência ser, ou poderá eventualmente, acho eu, ser um dos destaques de 2014. E eu acho, sobretudo por dois, também eu não costumo, nestes exercícios, não costumo escolher atores, mas neste caso eu acho que ele é mais do que um ator. Ele tem sensivelmente, não é? Desde o Bernie, ou do Linklater, ou talvez desde o Tropic Thunder, não sei, mas eu vejo ali uma mudança, não é? Há ali ele começa a querer arriscar mais. Ele próprio assume isso em entrevistas, que só queria papéis de facto arriscados, não é? Arrojados. E eu acho que ele protagoniza o filme mais, ao contrário, é o filme mais anarquista, não é? Mais, verdadeiramente mais tarantinesco, no Tarantino que eu gosto mais, do ano, que é o Killer Joe, que é o filme do Friedkin, que se estreou, teve uma absolutamente inglória estreia em On Demand, portanto nas boxes da Mel. Foi um filme, na altura foi muito falado, quando esteve em Veneza, foi muito falado entre, digamos, um circuito da crítica para ganhar o Leão. Acabou por não ganhar, acabou por ir para outro dos filmes estreados este ano do Sokurov, o Fausto. Mas eu acho que é um filme completamente, quer dizer, destrutivo, iconoclasta nesse sentido. E ele de facto é, digamos, é o corpo que trabalha toda essa desconstrução e essa, digamos, esse lado quase. Aliás, o filme é muito, por ser uma peça de teatro, o filme é muito encenado, é muito stage, não é? Portanto, é um filme quase sobre o horror do teatro, não é? Há ali uma carnalidade qualquer que o torna incómoda.
E é um filme bastante animal e, portanto, muito a Friedkin. E ele, aliás, ele literalmente disse que pôs em risco o resto da carreira dele. E, quer dizer, é um movie brat, um homem com quase 80 anos, ou penso que já tem 80 anos, e que é, neste momento, acho o cineasta da sua geração mais selvagem neste momento. E depois o outro é o Mud, não é? Que eu acho que, de novo, também é um trabalho quase de cineasta, não é? Que ele literalmente cria, digamos, cria o filme a partir da sua personagem, da sua composição. Já agora só vou dizer o óbvio, que é a figura nacional para mim é claramente o Joaquim Pinto. Eu vi o filme e acho que é dos filmes mais tocantes, não é? Que eu vi este ano, e acho que e felizmente sabemos que agora que vai estrear em Abril pela Midas Filmes, eu acho que é absolutamente obrigatório. Acho que também há um risco aqui, não é? É um documentário de quase 3 horas, e é um registro que o cinema português não está muito habituado, que é um registro mais intimista, não é? E portanto um filme quase também homemade, e portanto há um lado, mas é de facto um épico sobre a vida, a morte, o tempo, mas muito particularmente sobre o amor e o trabalho como uma espécie de forma de resistência à doença, que é neste caso a SIDA. Eu acho que e tem sido muito aplaudido, mas vamos abstrair disso. O objeto é de facto incrível, eu acho que merece. E se calhar daqui a um ano estás aqui a... Sim, provavelmente. E eu ia te perguntar... não te esqueças dos teus, bom, que tu adoras este exercício. Eu, como não sou grande fã deste exercício, de certa forma, pronto, também estive a pensar quais é que poderiam ser as figuras, e não vou desenvolver muito, até porque pelo menos tu já disseste a figura que eu iria eleger também pessoalmente, que era o Quentin Tarantino, porque acho que realmente os últimos 2 filmes para cá há um salto. Ele já era bom e agora há uma outra ambição maior, não é? E nacionalmente não vou escolher o Joaquim Pinto, porque também não vi o filme ainda, e vou escolher... Tive tentado a escolher, mas não queria que o programa fosse para aí. Confesso que estive tentado a escolher a Secretaria do Estado da Cultura, mas sei que não valia a pena. Eu sempre pensei que era a gozar. Eu, por acaso, não sei se posso dizer isto, mas quando vocês terminar a altura vamos falar sobre a figura. Pá, eu pensei, estou com uma vontade de dizer Nuno Crato, mas não sei se me vão deixar. Tá bem, mas é que são aqueles destaques pela negativa, não é? Do género... Não. Pela positiva? Agora desculpa, não, pensei bem. Não, pronto, e depois só figura nacional, só para avançarmos, que nós estamos a chegar ao nosso limite do tempo. A figura nacional será pelo menos um dos filmes que mais gostei e que acho que faz todo sentido, até porque uma dupla de cineastas que começa pela constância dos seus filmes a demonstrar, já demonstrava, mas que é a última vez que vi Macau, não é? Do João Pedro Rodrigues e do João Rui Guerra da Mata, que é um filme interessante e aliás, pulo no meu top, acho que é um filme extraordinário. Muito bom. E como disse, não vou desenvolver muito, queria apenas ainda, se calhar, para encerrar esta parte, visto que a conversa estava incrivelmente apetecível e portanto queria apenas se calhar falarmos um pouco de eventuais filmes que não conheceram distribuição e que se calhar mereciam. O Luís já falou do Killer Joe, não sei se de repente te vem à memória algum filme. Sim, há um filme que eu tenho muita pena que não tenha estreado este ano e que eu acho que é um filme lancinante, que é uma coisa chamada The Act of Killing. Não sei se eu não vi, mas teve no índice. E devo dizer que foi das experiências mais aterradoras que eu tive como espectador de cinema, foi ver aquilo. É um filme inacreditável, feito tentando recuperar a memória do massacre dos comunistas na Indonésia em 1964-65. E o Joshua Oppenheimer, acho que é Joshua, foi para a Indonésia e tentou começar a entrevistar as vítimas dos massacres e chegou rapidamente à conclusão que elas tinham muito medo e falavam um pouco. Eu não sei se vocês sabem mais ou menos qual é. A ideia do filme é absolutamente inacreditável. Aliás, porque a ideia não é do filme. O que ele faz é começar a falar com os carrascos
E eles vão mostrar como é que faziam as coisas, como é que assassinavam as pessoas, tu começas a olhar para aquilo e ficas aterrado. E a determinada altura começam a sugerir fazer uma espécie de reencenação cinematográfica daquilo que fizeram. E o que é absolutamente fascinante no filme é tu perceberes que qualquer coisa com uma sombra de um remorso não passa por ali. E ao mesmo tempo ele concentra-se numa personagem, um carrasco que supostamente matou mais de 1000 pessoas, e documenta o processo como através daquele reenactment vai nascendo no tipo de facto uma consciência. E é um processo absolutamente devastador e o filme tem momentos absolutamente horripilantes e eu várias vezes estava a dar para mim, há aqui qualquer coisa, isto não é verdade, não, quer dizer, os tipos não estão de facto a fazer um musical sobre os massacres nem nada, mas estão. E é inacreditável e ao mesmo tempo aquilo dá-te bem a imagem do que é neste momento o regime indonésio, porque ele várias vezes mostra como há um culto do gangster, inclusivamente do gangster cinematográfico. Aliás, os personagens falam: não, nós matamos estes tipos como o Al Pacino e o Marlon Brando. É uma coisa verdadeiramente assustadora. Outro filme que tenho esperanças que estreie por cá este ano é o novo do Aung San Suu, que é muito na linha do que ele faz, portanto, sempre naquela linha ténue entre o cotidiano e o sonho, sempre a trabalhar naquele regime de diferença e repetição, as personagens que passam no mesmo sítio, mas não é propriamente nada de novo no cinema do Aung San Suu, mas é por Aung San Suu. Claro. Talvez estreia, não é? Sim, o The Act of Killing é que eu acho que é um filme que, aliás, pelo debate que poderia facilmente suscitar, incluindo cinematograficamente, ou seja, como é que o cinema pode lidar com a memória de uma coisa como aquelas e pode mostrar aquilo. Acho que é um filme infinitamente aberto à discussão. E pelo que contas até tem, fizeste-me lembrar, eu não vi o filme, não é? Mas fizeste-me lembrar do Riti Pan. Não, do Terra de Ninguém, não é? Que teve agora. Sim. Portanto, por esse tema. Tu querias ainda falar, salvo erro, de mais um filme? Filmes não distribuídos. Para mim houve dois, não é? Que eu achei marcantes este ano, que são o Museum Hours, que teve no Indie Lisboa, e que daqui a uns minutinhos vamos incluir nos nossos destaques dos filmes, porque vai ser passado, vai ser exibido, aliás, em contexto universitário. E o Temple Pass do James Banning, que esteve agora no DOC Lisboa, e foi mais um filme. Será seguramente mais um filme do James Banning que não chega às salas. É uma pena, quer dizer, é um desafio. Eu vi-o na Polónia, em Wrocław, e foi incrível chegar às 10 da manhã para ver um filme do James Banning e a sala está praticamente cheia, com um público jovem a assistir a quadros, não é? Onde só há um voice-over e é sempre o plano de uma cabana. Isto é a história do Unabomber, e só temos os relatos do dia-a-dia dele, isolado do mundo, não é? Uma espécie de Walden, e digamos a fazer uma espécie de libelo contra a sociedade tecnológica, e é só voice-over, e temos vários planos durante as várias estações do ano da cabana, e cada plano tem para aí 20 minutos ou mais. E é uma experiência absolutamente assombrosa. Passou cá, mas acho que passou bastante despercebido. Não vai estrear, é pena, quase certamente, mas enfim, vamos ter de deixar os filmes do Banning agora para a Cultura Gesto, que vai passar alguns filmes dele. Pois, se calhar terminávamos com, quer dizer, há mais 2 ou 3 sugestões, ou também de ideias de filmes que poderiam eventualmente estrear, mas que alguns deles, do ponto de vista comercial, lá está, por exemplo, uma coisa, é difícil estrear curtas, é difícil estrear documentários de longa duração, por exemplo, não é? Apesar do Joaquim Pinto ir estrear. Houve alguns filmes que eu acho que eram interessantes, por exemplo, o Manakamana, aliás, que teve no DOC Lisboa, que ganhou o prémio Filmmakers of the Present, em Locarno, que é produzido, é realizado por uma dupla de cineastas americanos, antropólogos, e que é produzido pela dupla que realizou o Leviatã, que venceu o Indie Lisboa, não é? Venceu o Indie Lisboa, sim. O ano passado. E portanto... deve estrear, se calhar. E que é um filme
o Viatan deve estrear, presumo eu, não sei, mas quer um quer outro são filmes muito interessantes que põem em causa. Este Macanamana é sobre a utilização de pequenas... É um filme de 2 horas, onde nós acompanhamos a viagem dos habitantes de uma... que vivem nas imediações de uma floresta nepalesa, que vão de teleférico até ao templo de Macanamana. GoPro, não é? Usa câmeras GoPro. Sim. E portanto é um filme também muito nessa linha quase do James Benning, não é? Muito de observação, e acho que era muito interessante. Depois todas as ocasiões que eu tenho de ver um filme do Wang Bing, penso sempre que deveria estrear um filme do Wang Bing. E vamos ter o Three Sisters e finalmente o Ditch. E portanto este último não é exceção, não é? O Feng Hai, sobre 4 horas, não é? Sobre a instituição psiquiátrica na China, incrível. Sim. E outro filme que eu não tenho a certeza se estreará, espero que estreie, não é? Dado que venceu o Carne, é a história da La Neva Morte, não é? Da Albert Serra. Espero que estreie em breve. Isso vai então vamos ser todos obrigados a elegê-lo para o ano como figura bem, se não é o Batman. Sim, não então inventa coisa, sim, é uma longa história. Mas é... E já que falamos nesta coisa, há assim algum nome que queres destacar para 2014? Exatamente, era isso que eu sim, os 2 filmes do Wang Bing que vão estrear. O filme de James Gray, que já vi e é muitíssimo bom. E havia outra coisa qualquer que eu queria referir, mas agora já não me lembro. Ok. E parece que vai estrear acho que é a primeira vez, um filme do Ricky Pine. É a primeira vez, Depois acho que sim, acho que nunca estreou cá nenhum filme do Ricky Pine. E é um cineasta que vale muito a pena descobrir. Eu acho que, não sei se era aquilo que tu não... não, era o Ricky Pine, não é? Era o Ricky Pine. Agora lembra-me, não, eu usei esse... Mas o que é o Welcome to New York do Ferrara, que eu acho que se quiseres fala tu. Mas eu acho que há assim nomes pesados que vão estrear no próximo ano e que dão... Por acaso não tinha dado pelo Ferrara? Sim, vai estrear no filme de Ferrara, o Ferrara tem uma particularidade que eu acho que é interessante. Eu estive a ler uma entrevista, as entrevistas dele são sempre inenarráveis, por isso é preciso ler. E eu acho interessante porque ele estava fascinado com a figura do Depardieu. Então, a certa altura, há ali uma mistura de carnes entre o Depardieu e o Strauss-Kahn. Ele não queria falar do Strauss-Kahn, queria falar do Depardieu. Eu estive a pensar, de facto, não, 2 figuras igualmente polémicas e repulsivas para muita gente nos últimos anos, não é? E que vão estar as duas, no fundo, vão estar as duas, uma ao lado da outra, provavelmente, mas na mesma personagem. E eu acho que é isso que eu estou à espera no filme. E estou à espera de um filme à Ferrara, não é um filme... Confesso que não estava à espera que falasses da carne do Gerard Depardieu. Mas porquê? É só carne? Não, sim. E mais alguma coisa. E o filme será sobre carne. Mais destaque, não sei se queres falar de mais destaques de 2014. Quer dizer, não são provavelmente destaques, são destaques, não apostas, não é? Sim, não sei se são apostas, são nomes que eu gosto de rever. são semânticos. Não sei se são apostas, não sei o que é que são. São cineastas que eu gosto de ver, e é bom que quando estreia um novo filme fique sempre. Sim. Não é que seja particularmente aquele filme, por exemplo, vai estrear provavelmente, ou não sei se estreia já, está anunciado o novo filme do Wes Anderson, do Great Budapest Hotel, que é sobre um hotel e sobre a figura de um porteiro num hotel na altura entre as 2 guerras mundiais na Europa, e portanto confesso que não é pelo tema, estou-vos a dar a sinopse, mas é pelo Wes Anderson, não é? Sim. Pronto. E confesso que estou também curioso sobre o novo filme do Vítor Gonçalves, não é? Sim. Que vai estrear este ano, não é? Em 2014. Sim, pela Rosa Film. Sim. A Vida Invisível, não é? São 26 anos desde o último filme. Exatamente. Meia-noite. Que teve em Roma, não é? Esteve agora em Roma. E portanto também é um filme que eu aguardo com alguma... Pronto, não sou assim... Estive à procura de que outros filmes poderiam... Já falámos do James Gray, falei, por exemplo, gostei do último filme do Tim Burton, e estou com alguma curiosidade para perceber se ele tem um novo filme chamado Big Eyes. Do Frankenweenie, não é? Sim, do Frankenweenie. Tem um novo filme chamado Big Eyes, que é um filme autobiográfico sobre uma pintora dos anos 50 e 60.
kitsch americana e que vai retomar o argumento é dos criadores do Ed Wood, e, portanto acho que ele tinha-se colocado numa posição um pouco de máquina de repetição de si próprio, e o Frankenweenie deu alguma esperança que pudesse, ainda que olhando um pouco para os seus inícios, surgir algo de novo. Mas pronto, assim de repente são os filmes que me... Sim, eu por acaso eu claro, acho... E o remake do Robocop. Exatamente. José Padilha. Exatamente, eu ia destacar o Robocop. Não, deixa muito destaque. Não, pronto, dica, barra, aposta, barra, whatever. Mas depois, eu acho que eu também queria juntar-me a este sublinhado por baixo do James Gray, que eu acho que se o filme tivesse estreado este ano, não sei se, para mim era seguramente a obra-prima do ano, e portanto estou à espera que seja, eventualmente 2014 vai ser dele, em princípio. Acho que The Immigrant é um filmaço, é provavelmente o melhor filme dele, que eu, pelo menos estará entre os meus favoritos dele. E a minha outra aposta é um filme que, enfim, tentei ser um bocado, ia procurar coisas que passaram um bocado ao lado, mas que foram faladas ainda assim em festivais, nomeadamente outra vez Veneza. É o Night Moves, da Kelly Reichardt, e eu acho que pode ser uma espécie de regresso digamos, ao tema, por exemplo, do Old Joy, portanto, um registro minimal, poucas personagens, a natureza e, portanto, um confronto. Na verdade é um confronto, é mais, na verdade, a história é de três ambientalistas que, acho que do Greenpeace ou de uma organização deste género, que, digamos, embarcam numa viagem, digamos, no sentido de literalmente explodirem uma barragem, e, portanto, eu acho que, pelo que eu percebi, é de novo mais uma digressão, não é? Do propriamente um thriller. Aliás, o título pode induzir a erro, parece o título do outro filme, do outro grande filme, do Arthur Penn. Outro destaque que eu, para acabar, é o Mockingbird, do Brian Bertino. O Brian Bertino fez a primeira obra dele, chama-se The Strangers, e é um filme de terror quase absolutamente conceptual. Tem qualquer coisa do Night of the Demon, do Jacques Tourneur, naquele jogo entre o que está dentro de campo e o que está fora de campo. E eu acho que ele vai aqui... Já não faz um filme desde o The Strangers, portanto já passaram bastantes anos, e eu acho que tem algum potencial. Eu acho que vai ser, eventualmente poderá ser uma obra onde o terror está, ou é um ato de cinema. Portanto, a sinopse diz que a um casal é dada uma câmara e um conjunto de instruções que eles têm de seguir, ou então outra pessoa morre. Portanto, esta é a premissa. E pronto, e era isso. E assim sendo, Depois do bom, foi um prazer. muito obrigado. Vamos cá estar, provavelmente, não sei, quem sabe, em 2014, no início de 2015, não é? Sim. Se houver salgadinhos, sabem que podem falar. A falar do cinema de 2014. E pronto, e é isto. Obrigado. A gente volta daqui a bocadinho com algumas sugestões. Até já. Bom, nesta segunda parte das nossas conversas à Paula, nós vamos destacar aqui algumas das apostas de filmes que podem ver no próximo mês, e queria assim muito brevemente falar das estreias deste mês. Portanto, este mês nós já tivemos a estreia, esta semana aliás, do Lobo de Wall Street, do último Scorsese, que tem um texto já no nosso site, do João Lameira, desculpa. Depois, a semana passada, que ainda está em cartaz, um dos fortes candidatos a Oscar, pelo menos melhor realizador e eventualmente melhor filme, 12 Years a Slave, do Steve McQueen. Pode ser talvez a primeira vez que um realizador negro ganhará a estatueta de melhor realizador. Isso é uma curiosidade, mas pronto, vale o que vale. Depois, nas próximas semanas, claro, as estreias vão estar dominadas pela Ninfomaníaca, de Lars von Trier. A estreia vai ser em duas partes. Esta primeira parte, o filme ao todo tem 4 horas, ao que parece o filme vai ter 5 horas, a versão já anunciada da Director's Cut, mas a que estreia agora cá tem 4 horas, dividida em duas partes. Estreia já a primeira parte
Nesta próxima semana, dia 16 e dia 30, estreia a segunda. Fiquem atentos porque a crítica vai ser do Ricardo Gross, que estava ansioso por ver a última obra do Lars von Trier. E pronto, quem se enjoar quem ficar enjoado com o realizador dinamarquês, e são muitos, não é? Pode sempre espreitar o novo filme do David O. Russell, que estreia dia 23, na penúltima semana do mês, American Hustle. E o texto também vai ser do João Lameiro. E pronto, este mês as estreias são estas. Não sei se queres falar. Sim, queria falar de... Enfim, fora das salas comerciais, queria falar da excelente iniciativa da Harvard com a Gulbenkian. Isto já vamos para a terceira parte deste ciclo de filmes e debate, e começou já hoje, digamos, essa terceira parte, cujo tema é a memória. E começou com o 48, de Susana Sousa Dias, e o Ricardo Gross escreveu um texto sobre este filme no nosso site. Sábado e domingo irão passar filmes da cineasta muito pouco conhecida sul-coreana Sun Mi-yu, e um cineasta já mais conhecido dos portugueses, Patrício Guzman, que estará presente no domingo para o debate final e a passagem de um dos seus filmes mais aclamados, o Nostalgia da Luz, às 17h30. Querias também destacar o Bergman, não é? Sim. Pronto, este mês começa um ciclo no Espaço Nimas em Lisboa, e depois se vai prolongar até abril, portanto é um ciclo longo, no Teatro Campo Alegre, no Porto. E a oportunidade, já passaram uns anos desde que a Cinemateca passou a integral do Ingmar Bergman, e desta vez vamos ter a oportunidade de ver 17 filmes que vão acompanhar mais ou menos, são praticamente os filmes mais importantes da sua carreira, os mais mediáticos pelo menos, quase todos eles. 17 filmes, 11 em versões restauradas, digitais, e portanto é um acontecimento interessante, importante, e que esperemos que se repita agora nos próximos meses com outros cineastas. Vamos a ver o que é que surge, mas portanto este é um destaque claro do mês de janeiro cinematográfico, não é? Sim, pois ainda há outra importante estreia, é o último mesmo, o derradeiro filme do Paulo Rocha, Se Eu Fosse Ladrão Roubava, e que vai passar no dia 31 de janeiro aqui na Cinemateca às 21h30. E portanto pode ser até, digamos, uma espécie de oportunidade para entrar, digamos, na obra do Paulo Rocha, mas uma vez que o filme é, digamos, uma espécie há um lado testamental, não é? E pode ser digamos, quase uma espécie de aperitivo para depois para as passagens do mudar de vida e o Verdes Anos que vão ser repostos. Muito bem, e agora só como apontamento final, então, queríamos só deixar alguns destaques do que podem ler no futuro no site da Paula de Walsh. Para já temos uma nova rubrica defunta, que foi a atualidade sobre o cruzamento entre o cinema e as atualidades. Surgiu uma nova rubrica chamada Estado da Arte. Um dos autores é o Luís, e está aqui, e se calhar quer descrevê-la em 2 palavras. Sim, muito rapidamente, são instalações, entre aspas, parece um bocado pretencioso, sob a forma de GIFs, portanto imagens animadas, e que fazem o mesmo cruzamento de atualidades, que é, portanto, um cruzamento entre o cinema e a atualidade, apesar disto não ser forçoso, não é? Poderemos no futuro ver cruzamentos diferentes, de cinema com publicidade, com cinema com videojogos, cinema com cinema, portanto pode haver, mas a ideia é pôr em diálogo imagens, digamos, à partida dissonantes, não é? E além de, pronto, já existem 2 números, salvo eu. Sim, já temos mais preparados. Mais a sair. Destaques dos próximos tempos. Brevemente, próxima semana, vai ser um artigo meu sobre o Ingmar Bergman. O tema ainda a revelar, vai ser uma surpresa.
e uma entrevista este Sim. mês a Billy Woodbury. Sim, no seguimento da programação no seguimento de Harvard na Gulbenkian. Sim. Exatamente, e portanto aconselho a que leiam a entrevista. E pronto, não se esqueçam de visitar o nosso site www.apologwalls.com e até para o próximo mês. Obrigado.